Olá, eu sou Carla da Fonte, eu sou educadora social, sou pesquisadora por vocação, mas também por formação. E eu estou aqui hoje para apresentar minha pesquisa, né? E antes de eu começar, eu preciso fazer minha autodescrição em respeito àquelas pessoas que têm deficiência visual, né? Para ser o mais inclusiva aqui, eu sou uma mulher madura, já passei dos 40, estou vestindo uma blusa listrada na horizontal, colorida, né? Cada listra uma cor. Estou sobre ela vestindo um casaquinho clarinho, num tom meio cinza, meio verde talvez. Estou usando duas joias, né? Duas guias minhas, uma vermelha e outra roxa. Estou usando óculos, meus óculos são levemente quadrados, né? E um tom de marrom, um pouco caramelo. Meu cabelo, ele nem é liso, nem é cacheado, nem é crespo, é um cabelo assim, meio lá, meio cá, curto nos ombros. Minha pele também é uma pele que também nem é preta, nem é branca, nem é indígena, é uma pele num tom mais para claro. E os meus cabelos eu tinjo no tom original deles, né? Eu tenho cabelo marrom, os olhos marrons também. E eu cubro os brancos, né, com marrom, então fica aquele cabelo assim meio com vários tons de marrom. E, e quando eu faço essa minha autodescrição, eu já um pouco começo a minha pesquisa, né? Eu começo um pouco a apresentar a minha pesquisa, que é a identidade do povo que, que surge, né, a partir de 1500, nesses últimos 525 anos, né? A identidade desse povo que somos nós, né? E eu, embora tenha alguma formação acadêmica, eu tive muita dificuldade de avançar com a minha pesquisa dentro dos parâmetros da academia, né? E como, na verdade, essa pesquisa ela começa na minha inquietação, na verdade, de saber quem eu sou, né? E, e eu, à medida que eu fui, né, buscando autoconhecimento, né, sempre procurando estudar, pesquisar, aprender, ouvir os mais velhos, né, as mais velhas, e, e eu fui percebendo que grande parte de quem eu sou é muito, grandemente, enormemente definido e determinado pela dimensão povo em mim, né? E, e assim eu fui construindo a minha estratégia de sobrevivência, buscando recursos e meios de bancar a minha pesquisa, entendendo que dentro da academia não tinha caminho, né? Então eu já estou há algum tempo, né, me sentindo cobrada a vir para apresentar, né, todo o material que eu venho acumulando. E só que entre a minha pesquisa, né, entre o material que eu tenho para apresentar e vocês que estão aí, para quem eu entrego essa minha pesquisa, existe uma outra personalidade, né, entre nós. E, e essa personalidade é essa aqui.
Eu vou também descrever aqui, né, seguir com a minha autodescrição e dizer que aqui ao meu lado eu tenho um quadro inofensivo, né? Um quadro negro, né? Se a gente estivesse numa sala de aula, eu estaria com um giz aqui apresentando a minha pesquisa, né? Escrevendo nesse quadro negro, apagando, né? Para vocês, né? E esse quadro ficaria aqui inofensivo. Só que a gente aperta um botãozinho, tá aí. Essa aqui é a maquininha de confundir tudo. Sabendo disso, sabendo que entre nós, né, povo dessa terra, que estamos aí no dia a dia, tendo que nos entendermos, né? Entre nós, nas nossas diferenças, que são muitas, existe esse atravessamento do intermediário, né? A imprensa é o intermediário, os sacerdotes são intermediários, os políticos são representantes, né? Intermediários, né? E a propaganda, a imprensa e o intervalo comercial são intermediários. Então, sabendo que eu vou estar aqui apresentando na minha pesquisa e tocando em muitos pontos polêmicos, então eu já quero começar nos entendendo, que o nosso grande desafio é exatamente vencer esse estranhamento inicial, né? Vencer todo esse barulho que esses intermediários colocam na nossa cabeça. Sabendo disso, eu quero trazer para cá, para nossa conversa, essa terceira figura aqui e tentar gerar o feitiço contra o feiticeiro, porque nós estamos vivendo um momento muito precioso, um momento histórico realmente maravilhoso, porque tudo está sendo dito, né? A gente está conseguindo, eu acredito que vou poder trazer aqui para essa tela muitas oportunidades da gente avançar, vencer esses ruídos todos, né? Que se atravessam em algo que por si só já é desafiador, né? O encontro entre diferentes é muito desafiador. E se você coloca um monte de ruído, de atravessamento, tanto os de má fé, mas os de boa fé também. E ainda te digo mais, os de boa fé são mais difíceis da gente vencer do que os de má fé, né? Vamos conversar sobre tudo isso. Mas eu quero hoje já iniciar a minha apresentação, iniciar a minha pesquisa, né, a abordagem da minha pesquisa, também trazendo já a primeira polêmica quando a gente fala de identidade de um povo e também quando a gente fala da identidade de um ser, que sou eu. O que me traz aqui, na verdade, é poder estar na defesa de uma pesquisadora que abraçou um projeto que é um projeto que eu confesso que é um projeto que me atravessou muito. Beatriz Bueno. A Beatriz, ela está corajosamente conceituando a miscigenação, e ela dá o nome, né, nomeia como parditude. Ela está na academia científica
pesquisando, tipificando, né, construindo uma identidade étnica a partir da ideia de parditude, né? E, sem dúvida alguma, na minha trajetória, a identidade miscigenada, né, ser filha de uma mãe loura e de um pai negão, e ter comigo, né, o biotipo que eu tenho, me causou, é fonte de uma série de frustrações, traumas e preconceito, né? Que graças a Beatriz Bueno eu tive a ajuda de nomear como racismo de um lugar próprio do meu ser, né? Porque o que acontece, e ela tá abordando, assim, a primeira vez que eu assisti a Beatriz, de verdade, eu chorei muito. Chorei por me ver, né? Ó, me deu até uma tremedeira aqui no olho. É um negócio muito profundo, gente, não é fácil não. Eu chorei porque eu revisitei, né, uma série de episódios da minha vida em que eu não consegui me entender. Eu me sentia atingida, mas eu não conseguia expressar, eu não tinha interlocução, né? Eu era a maluca, né? E chorei porque eu quis levar isso para a academia, né? Quando eu fiz a minha graduação, eu sou bacharel em Ciências Sociais, e na hora da minha monografia, né, que hoje chama TCC, na hora da minha monografia eu queria falar sobre a solidariedade entre brancos e pretos no Brasil do século XIX. E eu simplesmente naquele momento, eu tô falando de muito não, tá? Tô falando de 15 anos atrás. Eu demorei para entrar na academia até exatamente por ser muito crítica à academia. Eu nunca, é importante marcar aqui que eu nunca me senti, nunca me vi, nunca me entendi como branca, né? Eu, como todo mundo que cresce, né, na sociedade institucionalizada, e eu sou uma dessas, né, que cresci numa sociedade institucionalizada, eu não tinha uma noção, né, do impacto de raça, né, como hoje já está muito bem conceituado, né? A branquitude, né, o pacto da branquitude, uma das características é exatamente nunca se ver como raça, né? Então, durante muito tempo, eu estive numa interlocução com esses mediadores, né? A mídia, a escola, né? O currículo escolar, a instituição religiosa cristã, que me dá origem. Nenhuma dessas instituições tem como interlocução uma diversidade. Todas essas instituições falam com elas mesmas. Elas falam a partir de um lugar que é único. Monoteísta, talvez, né? Um pai, um filho e todos à sua imagem e semelhança. Então, durante a minha infância, né, durante até a minha adolescência, né, o momento em que a química dentro da gente começa a dar uns tapas na nossa cara e mandando a gente sentar aí, e a gente começa a desconfiar de tudo, e aí todo mundo chama, chama não, né? Na verdade ninguém chama, né? Todo mundo repudia a adolescência, né? Que eu sinceramente reconheço como a melhor fase da minha vida. Foi aonde
eu despertei, né? Falei, caramba, pera lá. Oi, oi, oi. Salve os adolescentes, viu? Todos resistentes, né? Sobrevivam, resistam, adolescentes, porque não é fácil, não. Então eu chorei porque eu não tive o peito, a coragem que a Beatriz tem. Eu sabia que a carga era pesada e eu não tive essa coragem, né? Então a minha graduação, a minha pesquisa eu tive que adaptar, né? Então eu fiz sobre os intérpretes do Brasil, né? Então eu fiz uma monografia onde eu analisei Darcy Ribeiro, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, os que vieram antes de mim, né, dentro do evolucionismo acadêmico, todos homens, todos brancos, e eu, para não ficar tão patriarcal, eu inseri nessa monografia reflexões acerca das críticas, né, a esses intérpretes, né, a essa interpretação, a essa abordagem. E aí eu trago todo o movimento indigenista, falo um pouco sobre o movimento negro, e aí termino a minha monografia exaltando, né, o que naquela época era uma perspectiva, hoje parece que já é uma realidade, que é a construção da universidade indígena no Brasil. Então, isso eu estou aqui trazendo a Beatriz para dizer que eu não tive essa coragem e ela teve. E ela está enfrentando um vento, uma oposição, né? Ela, nesse momento em que eu faço esse vídeo, existe um movimento de cancelamento da Beatriz nas redes sociais e que afirma que o simples fato dela querer pesquisar, dela identificar, né, a identidade miscigenada brasileira como sendo algo que merece, né, uma investigação acadêmica, ela está sendo cancelada como sendo inimiga das conquistas, dos direitos do movimento negro, porque ela está questionando, né, o estatuto da igualdade racial, à medida que esse estatuto ele reza a cartilha do movimento negro norte-americano, que entende a realidade da sociedade como sendo birracial, né? E ela coloca os brancos de um lado e aqueles de origem africana de outro lado, de um modo que ela engloba toda a multiplicidade da diversidade no Brasil, historicamente marcada oficialmente pelo termo pardo, que era o termo colocado nas certidões de nascimento para quem nem tinha biotipo branco, nem biotipo preto, sendo que esse termo pardo, ele não só inclui dentro dele origens estranhas à África, como a dos povos originários brasileiros, americanos, né, ameríndios, Abiyala, mas também de origem cigana, por exemplo, né, falando do que eu já mapeei na minha ancestralidade, né. Então, à medida que o movimento de igualdade racial é protagonizado pelos parentes vindos de África, né, e fortemente influenciados pela produção de saber norte-americana, reproduziram e transformaram em lei
e construíram políticas públicas, invisibilizando no termo negro toda uma diversidade estranha ao povo africano. E isso trazendo impactos, inclusive, né, na execução da política pública, que é, embora, por um lado, respeite a autodeclaração, como eu fiz aqui no início da nossa conversa, mas ao mesmo tempo também submete a uma banca que segue essas orientações e invisibiliza, né, não reconhece como negra traços da identidade que não nos remetam à África, embora também não nos remeta aos nórdicos, né? Eu vou colocar um trechinho aqui dessa reflexão da Beatriz, porque eu trago para tocar nessa polêmica, eu trago a anciã, né, a ancestral, porque eu ouvi muito, e ouço, e vou ouvir ainda muito. Na hora que esse vídeo for ao ar, eu vou ouvir demais, né? Que a minha negritude vem da minha avó, né? E eu vou até te dizer que não é avó, é avô, e que na verdade é bisavó, né? Porque meu pai é miscigenado, o meu avô é miscigenado, e a minha bisavó, ela foi quem deu início à miscigenação. Então eu trago aqui a referência, que para mim é uma referência de peso, né? Que eu respeito, que eu amo, eu saúdo, para mediar um pouco essa conversa e dizer que, longe de fugir da mediação, né, nós somos seres sociais e as mediações são necessárias. A gente precisa buscar, quando a gente não está entendendo, quando o que se apresenta diante de nós é realmente diferente e estranho, a gente precisa buscar referências para mediar, para que o nosso entendimento aqui consiga se aproximar do que nos é estranho. E o que a nossa história mostra que é com os mais velhos, e nesse caso, mais velha. Pega um trechinho aqui da Beatriz. Então aqui a Beatriz pegou um trecho de uma aula, né, uma palestra da Conceição Evaristo, e onde a Conceição foi perguntada pela plateia de uma maneira ofensiva, agressiva, né, debochada, o que ela achava sobre a parditude. E aí eu vou deixar aqui vocês acompanharem para a gente comentar. Porém, gente, é partitude, tá? Eu me equivoquei aqui. Partitude versus negritude. Partitude versus negritude. Meu trabalho nunca foi versus. Isso é uma coisa que inventam. Versus, gente, quem que... Partitude versus negritude? Gente, não é nada disso. Partitude é o grupo mestiço falando de sua história. Isso não é versus ninguém. A menos que os negros, por algum motivo, queiram calar os pardos que querem falar. Aí eles estão se tornando versus partitude. Eles é quem estão se posicionando como contra os pardos. Não é a partitude que está se posicionando como contra os negros, porque partitude é apenas sobre contar a experiência mestiça. E contar a experiência mestiça é contar a história do Brasil. Porque quando essas pessoas também anulam a categoria mestiça, elas colocam os pretos como totais referências para falar de raça, mesmo que seja sobre os pardos. Então os pretos têm mais propriedade para falar de pardo do que o próprio pardo, e isso é um absurdo. Dentro dessa lógica do lugar de fala, que é uma lógica utilizada por esses movimentos. Nós pardos temos a maior autoridade para falar de nós mesmos, você pode ter certeza disso. Só que dentro desses discursos, o pardo ele é considerado um negro claro, então ele é um negro menos legítimo, então ele é um negro de segunda categoria, então ele sofre menos, então ele não vai saber falar de raça tão bem
quanto Djamila Ribeiro, quanto Conceição Evaristo, quanto Carla Cotirene, quanto Kabengele Munanga, quanto Abdias Nascimento, todas pessoas retintas que não viveram multirracialidade, não estudaram a fundo a experiência empírica multirracial e querem impor aquilo que eles acham que os mestiços deveriam fazer. Só que nesse caso aqui, a Conceição, ela escolheu não fazer isso. A Djamila também escolheu não fazer isso quando ela foi questionada sobre parititude, e eu acho muito interessante, eu acho muito inteligente, inclusive. E eu agradeço pela noção da Conceição Evaristo por ter feito isso. Por hoje é isso, pessoal, e eu aproveito esse momento para convidar vocês a... Pois é. Então, como vocês podem ver, eu começo já a minha apresentação tocando nessa polêmica e me posicionando, né? Porque, antes de mais nada, eu preciso reconhecer e ser muito grata a todo o movimento negro pelas escolhas que fizeram no momento em que eles estiveram, né, atuando, né, na construção da política pública da igualdade racial. Porém, hoje a gente tem toda a condição de olhar para essa política pública, olhar para esse estatuto da igualdade racial, entender que a decisão que foi tomada naquele momento de unir pardos e negros foi coerente naquele momento, né? A gente pode entender as forças políticas que levam, né, toda a dimensão da sociedade, né, oprimida, né, flagrantemente massacrada e violentada, em se apoiar e fortalecer movimentos que têm condição de serem mais fortes nesse enfrentamento. No caso, o movimento negro norte-americano, né? Então, o Estatuto da Igualdade Racial, assim como a nossa Constituição, né, a gente já vem, né, se espelhando com a política norte-americana desde do início, né, dos 525 anos que nós temos, né, ou dos 100 e poucos anos, se a gente for falar de independência, né? Agora, hoje, e cada vez mais, olhando para a nossa realidade, nossa população, fazendo uma análise crítica dos resultados dessa decisão tomada lá atrás, a gente precisa avançar. A gente precisa avançar muito, né? Então, eu espero poder apresentar aqui a minha pesquisa. Eu acredito que no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre a experiência que eu tive, porque você veja só, né? Em 2009 eu estava na universidade graduando e o movimento negro estava exatamente num momento, digamos assim, áureo, no melhor momento de avanço das suas políticas, né? Nós estávamos construindo as diretrizes do que veio a ser o censo de 2010. E aquilo para mim foi tão inquietante, né, participar daquelas discussões naquele momento, e aquilo mexeu tanto com as verdades que eu trago, né, em reflexões não bitoladas, né, pela academia, que eu, já entendendo, né, imagina, se a academia científica não estava disposta a abraçar a pesquisa que eu trazia, que era de analisar a solidariedade entre brancos e negros no Brasil do século XIX, brancos e pretos, né, no Brasil do século XIX, que dirá querer pesquisar a miscigenação, né, a brasilidade, né, enquanto povo mestiço. Então, naquele momento, eu adaptei minha pesquisa. Perdi o fio da meada. Que triste isso. Então,
entendendo o que levou o movimento negro a se alinhar com o movimento norte-americano e ganhar força política para avançar com a disputa de direitos, né, e implementar conquistas como o Estatuto da Igualdade Racial e o sistema de cotas de acesso, né? E naquele momento unir pardos ao grupo negro politicamente foi extremamente vantajoso, né, para o avanço do povo brasileiro, de todos nós. Porém, nos dias de hoje, a gente tem toda a condição de avaliar e criticar essa política à medida que nós já estamos, né, aplicando ela esse tempo todo. Mas lá em 2009, quando eu participei da construção, né, do que veio a ser o primeiro censo do IBGE, onde se incluía, né, a autodeclaração racial, eu já entendendo que a academia não iria me apoiar, eu não ia conseguir patrocínio, eu não ia conseguir financiamento para eu ir lá e pesquisar o impacto dessa decisão, né? Então eu me inscrevi e fui fazer o censo do IBGE no interior do Brasil, na verdade no interior da Bahia, e eu espero compartilhar com vocês aqui um pouco dessa experiência e eu espero que vocês divulguem, compartilhem, né, se gostaram desse tema, se estão querendo, né, refletir sobre a identidade miscigenada, eu vou estar aqui compartilhando a minha pesquisa. Eu sou grata, eu saúdo minha ancestralidade, eu saúdo aqueles e aquelas que vieram antes de mim, e eu celebro estar aqui agora nessa presença.